A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Isaías, capítulo 2. O reinado futuro do Senhor. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é o costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso, agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento, pois o Senhor dos exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em cavernas no meio das rochas, se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia, abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como o sopro. Que valor eles têm? Livro de Isaías, capítulo 3. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos, e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão: você tem roupas? Seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá: não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando.
não me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra sua glória. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma, nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. Ó meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso, o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Livro de Isaías, capítulo 4. Naquele dia, restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome para que não zombem de nós. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. O Senhor lavará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia, proverá uma camada de nuvem, e à noite, de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades e chuvas. Livro de Isaías, capítulo 5. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então, esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque, quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado.
Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Que aflição espera vocês, que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para os outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra? Mas eu ouvi o exército do Senhor fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão um cesto de cereais. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho, para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, e a multidão morrerá de sede. A sepultura, saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples, e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontrarão bons pastos. As ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado, como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que és capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que a aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que a aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acende contra seu povo. Por isso, ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem, e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal a nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, não se cansarão nem tropeçarão. Ninguém descansará nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas. As rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como leões, como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Livro de Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes
sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Livro de Isaías, capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que a sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei, Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que a sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois, antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas.
virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.